Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal onde a gente faz muito patchwork. Vocês já ouviram falar do artista Pierre Mondrian? Com certeza vocês já devem ter visto alguma obra dele. Essa peça da aula de hoje é inspirada nas obras dele e é desse tipo aqui. É um artista que usa cores primárias e veios pretos separando as cores. Eu me inspirei nele para fazer essa peça que virou um estojo de higiene bucal. Então, a gente tem a parte externa, inspirada nele, e dois bolsos internos. Um de tela, para a gente colocar a toalha e ela respirar, não ficar com aquele cheiro de mofado, e um outro bolso de plástico para colocar a escova de dente, a pasta de dente, que ficam normalmente molhados. Os dois bolsos têm forração de plástico também, para se houver alguma umidade, não molhar a parte externa do nosso trabalho. Nós vamos fazer essa peça em duas aulas. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender a fazer o topo inspirado no artista. E na próxima aula, a gente faz a montagem da peça com os bolsos e todo o acabamento. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Se gostar do que viu, deixa um like no vídeo e não esquece de deixar nos comentários o que você achou. Se você quiser fazer uma peça exatamente igual à minha, eu deixei preparado um PDF com todas as medidas, assim você não precisa anotar nada. É só ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link, colocar seu nome e seu e-mail que você vai receber o arquivo. Então, separe suas cores primárias para a gente começar a fazer essa peça. Eu cortei tecidos respeitando as cores que ele usa. Então, cortei o vermelho, amarelo, o azul, o preto e o branco. Essa aqui é a montagem da primeira célula. Esse trabalho eu bolei para fazer com 4 células que são costuradas em twist em volta de um outro retângulo. Então, essa é a primeira delas. O processo é o mesmo para todas as células, só vai mudar os cortes e as cores. Então, nós vamos costurar primeiro esses dois. Para costurar esses dois, antes eu tenho que fazer uma tratativa aqui. Então, eu peguei faixas do preto, dobrei ao meio, vinquei no ferro e eu vou costurar esse nesse. Então, a costura vai passar aqui. Então, antes de fazer essa primeira costura, eu vou colocar essa faixa com a abertura para o lado da costura, em cima do azul, abrir e passar uma costura exatamente aqui no vinco do ferro. Eu tô usando esse veio de preto, então eu vou passar com linha preta. Vou cortar esse excesso de faixa, que eu vou usar nos próximos cortes. E agora, eu dobro novamente. E aí, sim, eu vou colocar direito com direito em cima dessa faixa e passar uma costura com a margem de pé de máquina normal. Dessa maneira, quando eu abro, eu tenho esse veio de preto. Aqui, como é preto no preto, fica um pouco mais complicado de ver. Mas vamos continuar e a gente vai entender como funciona aqui do outro lado. Agora, eu vou costurar essa célula aqui. Então, primeiro, eu vou colocar a minha faixa nesse amarelo. Mesma coisa. Coloco com a abertura para o lado onde eu vou costurar, alinho com a margem do tecido e passo uma costura seguindo o vinco do ferro. Corto o excesso, para eu continuar usando essa faixa. E vou desvirar esse preto aqui que eu coloquei. E agora sim eu posso colocar direito com direito.
e passar uma costura pé de máquina. Reserva essa parte e agora nós vamos costurar esse nesse. A mesma coisa, em um deles, eu vou colocar a minha faixa. Com a abertura para o lado da costura. E repetir o processo. E agora, direito com direito. E agora eu vou ter que costurar esses dois retângulos nessa faixa amarela. Então, antes de costurar, eu vou também colocar o meu veio aqui preto para poder costurar aqui. Coloco com a abertura para fora, alinhado com a faixa. E passo uma costura no vinco do ferro. Dobro de novo. E agora eu já posso colocar direito com direito e passar essa última costura dessa célula. Vou passar, reservar e agora a gente vai para a segunda célula. Esses são os cortes da segunda célula. Vou costurar o vermelho no preto e para isso antes eu vou preparar o vermelho colocando o meu veio preto. Dobro, direito com direito. Vamos para a próxima. Temos os cortes da terceira célula e nós vamos começar por esses dois retângulos aqui. Antes eu vou preparar um deles para poder juntar a costura. Volto com o veio, direito com direito. Alinho os dois retângulos e passo a costura pé de máquina. E agora eu vou costurar esse nesse. Então, primeiro eu vou preparar um deles. Direito com direito. Antes de juntar com essa parte, eu tenho que costurar o azul no vermelho aqui. E para isso eu também vou preparar um deles. E agora eu já posso costurar essa parte nessa. Mais uma célula pronta. Vou deixar passada, só falta a última. Para essa aqui, são só esses dois retângulos. Vamos ver se essa aqui dá. Dá. Vou preparar um deles para poder costurar com o veio no outro. Última célula pronta. Nós ainda vamos precisar da nossa faixa do veio preto para poder juntar todas as células e do retângulo central. Então, vamos ver como a gente vai montar tudo isso. Com as minhas 4 células preparadas, eu preciso do retângulo que vai no centro, que é onde a gente vai fazer o twist. E eu escolhi um retângulo azul. Só que eu não posso costurar nenhuma delas antes que elas estejam com o veio. Então, a primeira costura vai ser aqui. Então, eu vou primeiro fazer esse veio aqui. Com esse aqui pronto, eu vou costurar direito com direito. Só que aqui, eu vou fazer costura parcial. Ou seja, eu vou começar essa costura aqui, onde os dois tecidos se alinham, e vou passar uma costura até mais ou menos a metade desse retângulo. Deixando essa parte aberta para depois a gente conseguir encaixar essa última célula. Essa parte continua aberta, eu fiz uma costura até um pedaço do meu retângulo. Agora eu tenho que encaixar essa parte. Para encaixar essa parte nessa célula, eu preciso preparar esse lado com o meu
veio. Com ele preparado, eu posso colocar direito com direito. Vou alinhar o quadrado com a lateral aqui dessa célula e passar uma costura por toda a extensão. Agora, nós temos que costurar essa célula aqui. E para isso, eu também vou preparar. Essa cabe? Não cabe. Vamos pegar uma outra faixa. Com o veio já colocado, direito com direito. Alinho o meu quadrado. E passo a costura de ponta a ponta. E agora, nós precisamos preparar essa aqui para ela entrar no último pedaço. Esse cabe. Para encaixar esse nesse, primeiro eu preciso costurar toda essa lateral. Então, a gente não tinha deixado aberto aqui, eu vou tirar esse da frente. Posso até prender com um alfinete para ele não entrar no meio do caminho. E vou alinhar direito com direito, desde a ponta do quadrado até o final. Ó, tô alinhando a ponta do quadrado até o final e vou costurar de ponta a ponta. Ó, passei uma costura inteira. E agora eu volto com esse pedaço. Coloco direito com direito. E termino a costura de onde eu tinha parado. Continuo a costura de onde eu tinha parado e termino ela. Alinho bem. Eu tinha parado a minha costura aqui. Então, eu vou começar daqui e ir até o final. Então, eu retomei a costura aqui de onde eu tinha parado, voltei alguns pontos e vim daqui até o final. E agora, toda a frente do nosso trabalho está construída. Só precisa dar uma passada. Nessa aula, a gente para por aqui. E na aula que vem, a gente usa essa parte para montar o nosso kit de higiene bucal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa ideia dá para aproveitar para fazer várias peças. É só traçar num quadriculado à disposição dos retângulos e quadrados que vocês querem, pintar e lembrar de sempre colocar o veio na direção da costura que a gente vai fazer. Então, monta e vai pensando, vou costurar esse nesse, então eu tenho que ter o veio aqui. Vou costurar essa faixa nesse conjunto, tenho que ter o veio aqui. É um quebra-cabeça bem gostoso, super rápido de fazer e fica bem bonito. Um beijo da Pituca Sapé.